Oi, oi, eu sou a Ingrid e caso você não saiba, né, eu sou estudante de letras, português e inglês na Universidade Federal Fluminense, estudo em Niterói, no Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o meu processo de aprendizado de inglês, né? Será que eu aprendi inglês desde criança? Ou como que eu consegui, né, aprender o idioma? Quais foram as minhas táticas que eu utilizei? E vou falar um pouquinho também da importância de aprender inglês, principalmente para quem quer viajar o mundo, para quem, assim como eu, tem esse sonho de viajar o mundo, conhecer culturas novas. Então, fica aqui no vídeo se você quer saber um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que não, eu não aprendi inglês quando eu era lá pequenininha, não tive a oportunidade de aprender inglês quando eu era criança, né? Então, durante a minha adolescência, eu cheguei a fazer um cursinho de espanhol, mas nunca de inglês, né? Por pouco tempo até que eu fiz esse cursinho de espanhol. Foi muito legal, mas eu acabei não prosseguindo com o espanhol também. E quando eu completei 18, 19 anos, eu decidi. Eu tinha passado por um momento muito complicado na vida, né? Eu acho que as adolescentes vão saber, né? Quando a gente tem um relacionamento um pouco tóxico. E eu não olhava muito pra mim, né? Quando eu estava dentro desse relacionamento. Depois eu posso até vir aqui falar um pouquinho sobre isso, mas eu não conseguia olhar pra mim, sabe? Tipo, o que que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer por mim. E quando eu saí desse relacionamento, eu tava muito decidida a descobrir o que eu queria fazer. Eu tava muito decidida a fazer coisas por mim, sabe? Então, quando nesse momento aí de autodescoberta, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a estudar para vestibular, eu entrei pro cursinho de inglês, eu tava decidida mesmo a estudar, porque eu sabia que isso ia ser algo que eu ia fazer pra mim. Quando eu comecei a estudar inglês, eu não sabia de nada, mas eu já tinha, desde adolescente, desde criança, novinha, esse gosto pela cultura pop, né? Então eu sempre gostei de ouvir músicas em inglês e eu sempre gostei de ver tradução de inglês também, das músicas que eu gostava. Então aí eu já tinha um pouco de noção, né, de algumas coisas, pequenas coisas, mas eu tinha aí um pouco de noção por conta dessas músicas que eu já ouvia. Então, isso acabou me ajudando bastante, principalmente em relação à pronúncia, né? Eu lembro que eu não sabia nada do que eu estava falando, mas a minha pronúncia no inglês sempre foi muito boa, porque eu ouvia muito as minhas músicas pop, entendeu? Eu amava uma Rihanna, uma Miley Cyrus, uma Demi Lovato, entendeu? Então, eu sempre ouvia e sempre cantei muito em inglês, mesmo não sabendo do que eu estava falando. Então, assim, isso acabou me ajudando bastante na pronúncia e por ver a tradução, né, eu acabei sabendo um pouquinho ali de algumas palavras soltas que tinham, mas no geral eu não tinha conhecimento de inglês, eu realmente não sabia falar e eu decidi aprender quando eu completei 19 anos. E quando eu entrei pro inglês, como eu já estava nessa fase de que eu queria mesmo aprender, eu me dediquei 101% a isso, sabe? E tiveram algumas táticas que eu tive. A primeira delas foi mudar o idioma do meu celular. Isso ajudou muito, porque a gente já sabe, quando a gente tem o nosso celular, a gente já tem um pouco de noção de onde fica cada coisa, né? Pra gente clicar em opções, pra gente enviar quando a gente entra no Instagram, enfim. Então, eu decidi trocar porque eu sabia que isso ia me ajudar a aumentar o meu vocabulário, né? Então eu resolvi trocar todo o idioma do meu celular para inglês. No início eu passei muito perrengue porque eu não sabia de nada, né? Mas eu fui descobrindo, eu fui pesquisando, então essa foi uma excelente forma. Então se você está aprendendo, quer aprender inglês, quer aprender um outro idioma, essa é uma excelente forma. Troca o idioma do seu celular. No início você vai passar um perrengue, mas depois você vai sabendo, você vai se acostumando. Outra coisa que eu fiz também foi assistir Friends. Eu assistia o mesmo episódio de Friends por 3 vezes, aí depois eu diminuí para 2. Porque eu assistia
o primeiro episódio, eu assistia primeiro em português com legenda em inglês. Depois eu assistia em inglês com legenda em português. E depois eu assistia em inglês com legenda em inglês, entendeu? E aí depois eu só tirei a parte do português, né? Então eu fui já adaptando a minha audição a não assistir filmes dublados, né? Assistir mais filmes legendados, porque isso me ajudava com o listening, né? E realmente ajuda, gente. É sério, se você tá querendo aprender o idioma, assista filmes, sabe? Ouça, tenha um maior tipo de contato que você tiver com esse idioma. Foi isso que eu fiz e com a série que eu amo de paixão, Friends. No início, a gente fica meio perdido quando a gente coloca em inglês e com a legenda em inglês também, né? Mas depois de você já ter assistido uma vez o episódio, você já tem noção do que vai acontecer, você já tem noção do que eles estão falando. Então, isso me ajudou muito, sério, isso me ajudou muito de verdade. No início era aquilo, eu não entendia direito, mas eu persisti, continuei assistindo assim. E depois de um tempo eu comecei a entender, né, melhor isso, sabe? Então, foi excelente. O que me ajudou também foi as aulas, né, que eu entrei pro cursinho de inglês. As aulas são essenciais, foram essenciais para mim, sabe? Porque as aulas de inglês me deram um norte. Eu sabia que fazendo o cursinho eu ia evoluir muito mais, né? E aí, no meu dia a dia, eu ia adaptando, eu ia entrando aí em contato com a língua no meu dia a dia e ia aprendendo por mim, mas o cursinho, o professor, ele me deu um norte para eu saber para onde eu estava indo. Então eu acho que é muito importante a gente também ter esse norte, ter um pouco dessa noção, sabe? De tipo, o que eu estudo agora? A forma de você aprender inglês é você colocando o idioma no seu dia a dia, sabe? Então, já que eu também já tinha essa coisa pela cultura pop, e tenho, eu amo a cultura pop, eu decidi analisar melhor cada letra das músicas que eu gostava. Então, quando eu gosto de uma música, eu não canto ela sem saber o que tá acontecendo. Eu sempre fui olhar a letra e antes de olhar a tradução, eu via o que eu entendo dessa música aqui, sabe? Olhando pela letra, o que eu entendo, quais são as palavras que eu tenho contato, quais são as palavras que eu já tive contato, quais são as palavras que eu consigo entender, o que eu acho que essa música fala, e aí depois você vai para a tradução e aí você consegue ver como que você tá, você se desafia, né? Você não só joga ali a tradução, mas você tenta compreender o que essa música tá dizendo, qual que é o tema dessa música, sabe? Então isso também me ajudou muito, muito mesmo. E conforme eu fui aprendendo também, eu fui lembrando das músicas e aí eu pensei, então é assim. E essa fase é muito, muito gostosa mesmo. Basicamente, essas foram as coisas que eu fiz para eu conseguir colocar o idioma ali em contato comigo. Como eu disse, eu já consumia muita coisa em inglês, né? Eu já ouvia música em inglês, eu já assistia filmes em inglês legendado. Então, isso fez com que eu tivesse um maior contato com a língua. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi assistir YouTubers. YouTubers que falam a língua inglesa. Então isso me ajudou bastante porque eu sempre gostei de consumir conteúdo do YouTube, principalmente em relação a lifestyle, viagens principalmente. Então eu comecei a consumir também isso, mas eu não ligava para a legenda, eu deixava ela falando e eu tentava entender pelo contexto, pela forma como ela falava, algumas palavras eu entendia. Então, no início, igual eu falei, no início foi difícil, mas eu persisti e hoje em dia é muito mais tranquilo. Eu consegui assistir um vídeo em inglês, né, e consegui entender tudo que ela tá falando. É muito mais tranquilo. Porque eram temas que eram de interesse meu, né? Viagens e estilos de vida e tal. E fui atrás de pessoas que falavam, que abordavam esse mesmo tema, mas que falavam em inglês. Isso me ajudou bastante também a melhorar o meu listening e a minha compreensão do idioma. Então, essas foram as coisas que eu fiz, né, para aprender inglês. Eu ainda tô aprendendo, né? Ainda tenho bastante coisa para aprender,
mas já terminei o cursinho, enfim, já pratico o idioma também. Isso é uma coisa também muito interessante, né? Se você tiver dinheiro, eu acho importante também você entrar em Tem vários sites hoje em dia, né, que você consegue conversar com nativos da língua. Então eu acho que isso também seria muito interessante. Mas também tem aplicativos que você consegue conversar com nativos da língua. Essa também foi uma das coisas que eu fiz quando eu estava aprendendo, né? Conversei bastante com pessoas do mundo inteiro, né? E através desses aplicativos você consegue ter acesso a pessoas do mundo inteiro. Óbvio que tem muita gente sem noção que tá ali pra flertar, que tá ali pra, enfim, segundas intenções, mas tem muita gente bacana também que você consegue aí ter uma troca legal. É só persistir mais um pouquinho, ver quem tá ali te respeitando e quem te falta com respeito, né, nesses aplicativos. Então, mas eu acho muito interessante, eu conversei com gente do mundo inteiro através desses aplicativos, que aprender inglês significou para minha vida, né? Aprender inglês significou muito mais do que só aprender o idioma. Aprender inglês me deu a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes realidades, que têm religiões diferentes, que vivem de uma forma diferente da minha. Então me ajudou a expandir a minha noção de mundo, né? Sair um pouco da minha bolha, olhar para a realidade de outras pessoas, saber que as pessoas tem gente no mundo inteiro vivendo de formas diferentes, e isso é muito lindo, essa diversidade cultural. E aprender inglês também me mostrou que com esforço e dedicação a gente consegue qualquer coisa. Eu lembro de como estudar um idioma é algo progressivo, né? Você não vai entender o que uma pessoa vai falar na hora, assim, demanda tempo. E quando eu fui começando a entender e começando a ver a minha evolução, eu falei, meu Deus, eu consigo fazer isso, tipo, tá funcionando. E me deu um pouco essa noção de que eu consigo tudo que eu quero, sabe? Me deu realmente essa noção também de progressão, né? De que nada na vida a gente aprende de um dia para o outro, mas se a gente continuar ali persistindo, a gente vai conseguir aprender. Isso a gente consegue levar não só para o aprendizado de uma língua, mas para a vida, né? Tudo, os nossos sonhos demandam tempo, então a gente tem que trabalhar hoje para a gente conseguir o que a gente almeja amanhã, sabe? Mais para frente. Então, estudar inglês foi muito mais do que só estudar um idioma e entender uma música ou algo do tipo, sabe? É muito mais do que uma sala de aula, né? Que falam, e realmente é muito mais do que uma sala de aula. Estudar inglês também me proporcionou saber o que eu queria fazer na faculdade, porque eu sempre fui muito perdida no que eu queria fazer. Eu não sou a pessoa que tem um talento para alguma coisa. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. A gente só tem que escolher uma coisa e ir adiante, mas eu tava muito perdida no que eu ia escolher, sabe? E aí eu decidi escolher letras em inglês, né? Por estar tendo essa experiência no inglês e no aprendizado muito grande da minha vida, um momento muito importante da minha vida, e eu decidi colocar lá letras em inglês no SISU, e sinceramente foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque são poucas as matérias da graduação que eu não gosto, sabe? E em toda a questão da literatura também, eu sempre fui uma menina leitora, eu sempre gostei de ler. Quando eu era adolescente, eu lia muito romance. E eu fui crescendo, o meu estilo de leitura foi mudando. Hoje em dia eu já não curto romance mais, eu acho que isso também é normal, né? O nosso estilo de leitura, né, vai mudando. Encaixou tudo, sabe? Encaixou, mas eu decidi mesmo colocar letras por conta do meu cursinho de inglês, porque eu tava aprendendo inglês e eu tava adorando aquilo. E foi um combo gigante, assim, porque veio inglês, veio literatura, e são coisas que eu gosto, né, bastante. Então, decidi aprender inglês, foi um enorme efeito, trouxe um enorme efeito borboleta na minha vida, né, porque a partir dessa decisão, várias coisas, tipo, a minha vida foi seguindo, sabe? E tudo isso porque eu também decidi
decidi fazer com que isso desse certo, decidi aprender mesmo, eu quero falar inglês, eu quero entender inglês. E muitas pessoas podem falar que é tarde demais para você aprender o idioma, ou é tarde demais para você decidir fazer isso, você está muito velha. Tem gente que aprende nova, tem gente que desde criança já aprende inglês, mas não foi a minha realidade. O que eu tinha naquele momento era o agora, era a Ingrid de 19 anos que teve a oportunidade de aprender inglês e que decidiu aprender. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito na nossa mente também, é não olhar como que o outro sabe? Não olhar a vida do outro, mas olhar para nossa vida, enxergar a gente e ver a nossa própria evolução. Tem uma coisa que eu falo que eu quero até tatuar em mim, inspire-se em você e na sua própria história. Se tiveram pessoas que aprenderam inglês ou aprenderam o idioma quando eu era criança, eu não fui essa pessoa, eu não tive essa oportunidade. Tudo que eu tive foi aquele momento. Tudo que eu tenho é agora. E tudo que você tem também é agora. Então, assim, não deixa de fazer as coisas que você quer fazer pensando que, eu não sou boa nisso, eu não consigo. Olha, outra pessoa já consegue fazer isso há séculos e não vai ser agora que eu vou aprender. Não é assim que funciona, tá? E aprender um idioma à tarde, você pode sim, você consegue sim, eu estou aqui para dizer... Né? Eu aprendi tarde, comparado com as outras pessoas da minha faculdade, por exemplo. Tem gente da minha faculdade que aprendeu inglês desde criança, entendeu? E eu sei que o meu nível é diferente do dessa pessoa e tá tudo bem, porque eu não tô competindo com essa pessoa. Eu tô seguindo o meu próprio caminho, a minha trajetória. Então eu vou dar o meu melhor agora, que é isso que eu tenho. Eu tenho só o agora, eu vou dar o meu melhor agora e mais pra frente você vai ver os frutos desse seu esforço, que é você ouvir uma música, você entender, que é você conseguir conversar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. E isso também é uma coisa muito interessante, porque, como vocês sabem, eu tô aqui em Portugal e se eu não soubesse inglês, ia ser muito difícil também eu ter um contato com as pessoas, porque aqui tem gente do mundo inteiro, né? Vieram pessoas do mundo inteiro, eu já conheço pessoas da Itália, eu conheço pessoas da Turquia, da Armênia, de vários lugares, né? Da Polônia, enfim, conheço pessoas de vários lugares que vieram para cá para estudar e eu pude conversar com essas pessoas, eu pude trocar ali, ter uma troca com essas pessoas, né? E se eu não tivesse o inglês, não seria uma experiência tão imersiva assim. E aprender inglês também me proporcionou isso, esse contato mesmo com pessoas de outros lugares, eu poder conversar, eu poder estar na mesma roda que essas pessoas, eu poder entender o que elas estão falando, de poder ter uma troca mesmo. Ele é a nossa língua de contato, né? Todo mundo tem um idioma nativo diferente, mas é o inglês que une a gente e isso é sensacional. Então, nesse vídeo eu vim aqui te contar um pouquinho sobre a minha história e eu vim aqui te falar também que se você quer aprender um novo idioma, se você quer aprender inglês, ou seja lá qual for o outro idioma, você vai estar investindo em você, você vai estar investindo no seu futuro. Você é muito mais do que só aprender inglês, sabe? É você expandir a sua mente, é você ter acesso a coisas que não estão, que não são só restritas. Meu objetivo de vida, né? Eu sempre quis estudar fora, eu sempre quis ter essa experiência fora, eu sempre quis viajar muito, conhecer vários países. E se você também tem esse sonho, não bate se você não querer aprender inglês, sabe? Se você quer viajar o mundo e você não tem dinheiro para viajar agora, o que você pode fazer agora para você conseguir atingir esse objetivo? É você aprender inglês, porque com isso você vai conseguir ter uma imersão bem maior nos lugares que você for, sabe? Se você for para qualquer lugar do mundo, se você falar inglês, você vai conseguir conversar mais com as pessoas, você vai conseguir saber como é a realidade daquelas pessoas, você vai conseguir ter esse contato, sabe? E eu acho que quando a gente viaja, esse contato é
essencial, sabe? Não só para você conhecer pessoas, mas para você também se locomover, para você perguntar alguma coisa para alguém, para o lugar que você tem que ir, enfim. Ter informação. Então eu acho que se você sonha em viajar, invista no seu inglês, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer para você. Eu poderia ficar horas aqui falando do quanto o inglês ele mudou a minha vida e do quanto aprender um idioma mudou a minha vida. E é isso, eu acredito plenamente que no poder que a educação tem, no poder que aprender um idioma tem em relação à sua vida, em relação a expandir a sua mente, não só em relação a você conhecer o outro, mas em relação a você também amadurecer coisas em você. E é isso, gente. Acredita no seu potencial, não desiste, tá? Cada um tem a sua dificuldade. Eu sei que para algumas pessoas aprender inglês pode ser muito difícil mesmo. Outras pessoas já vão ter mais facilidade, assim como qualquer coisa na nossa vida. Às vezes a gente pode ter dificuldade, mas não desiste, tá? Confia, coloca o inglês aí na sua rotina e não tenha vergonha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero muito que você consiga tirar do papel todos esses planos aí que você tem pra você e pra sua vida e que você coloque em prática. E não se esqueça, se inspire em você e na sua própria trajetória, na sua própria história. Tchau!